Eu quero começar fazendo um pedido. Queria pedir para os irmãos, guardadas todas as proporções, é claro, mas que me libertassem um pouco do horário. Eu estou começando quase todos os domingos pregando já tenso, porque eu vejo que são 8h15, aí fico preocupado, puxa, não pode passar de 9 horas, para não atrasar os irmãos. Vocês me liberam? Amém? Posso? Ficar mais soltinho um pouquinho só, não é muito não. Amém? Então tá. Então antes da gente começar a refletir na sequência da nossa série em 1 Coríntios 13, vamos orar mais uma vez, mesmo assentados. Eu tenho orado em particular sobre uma situação, uma família, e eu não tenho lembrado de orar aqui, mas precisamos orar pelo Leonardo. Como é que ele está? Leonardo Tetislav. Melhorou? A esposa dele, qual o nome? Ketterly. Tem crianças? Dois. O Leonardo está passando um sufoco grande. Ele tem sido evangelizado por vocês? Já foi? Ele é convertido? Não. Vamos orar pelo Leonardo. Temos Dona Ormi, a esposa do seu Ari, das nossas mais idosas. Ela está com um probleminha lá de coluna e ela deixa de fazer as caminhadinhas dela e já ataca outras coisas. Está complicado, é o nervo ciático, está cheia de dor em casa. Vocês lembram do Dona Ormi? Quem lembra do Dona Ormi, levanta a mão. Recebi agora uma notícia de uma família enlutada. Seu filho, um rapaz, até onde eu tive informação, com tudo na mão, de oportunidades, bem profissionalmente, com a vida encaminhada, avisou que ia se matar, entrou no quarto e se matou. Com o pai, com a mãe, com a namorada no cômodo que ele não estava, obviamente. Então a família está sofrendo, está enlutada. Vamos fechar nossos olhos. Temos várias pessoas enfermas. É um vírusinho aí no ar, né? Tem uma bactériazinha deixando um monte de gente com virose, tá? Da Priscila, Davi. Vamos fechar nossos olhos, vamos pedir a Deus por essas pessoas que eu aqui mencionei, e outras que você lembrar que eu não sei. Vamos ter um tempinho de intercessão pessoal. Eu estarei orando, interrompendo esse tempo então. Oremos. Pai querido, eu te agradeço, ó Pai, por termos o Senhor como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como consolo presente, ó Deus, na tribulação. Por isso, ó Deus, confiamos a Ti, ó Pai, agora, esses nomes que foram aqui mencionados, ó Pai. Tem misericórdia, cuida de cada um conforme a Tua perfeição, ó Pai. A situação do Leonardo na UTI já há tanto tempo, ó Deus querido, o Senhor pode tirá-lo daquela situação. O Senhor é dono da vida, da morte, de tudo ao nosso redor, ó Pai. Capacita os médicos, dá ao Leonardo o que ele precisa, ó Deus, para agora, para sua esposa, seus filhos, consola. Se for da Tua vontade, liberta desta enfermidade. Ó Deus querido, Dona Ormi, já com tanta idade, ó Deus, ajuda ela a passar por esses dias que não está podendo vir à igreja. Dá saúde para ela, ó Pai. Lembro também, ó Deus, a
Priscila, Pedro, te agradeço pela minha mãe, que já está melhor, pela minha sogra. Quantas familiares aqui, ó Deus, quantas preocupações que a gente já colocou diante de Ti há pouco tempo e vemos o Senhor suprindo. Alguns afetados com dengue, ó Deus, essas viroses. Tem misericórdia, ó Pai. Ajuda-nos a passar por esses tempos difíceis, ó Pai, com sabedoria, com consolo, com coragem. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido porque temos o Senhor para nos refugiar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse semana passada, uma das coisas que eu estou aprendendo no que diz respeito a esse amor de Deus que temos aprendido em 1 Coríntios 13, é que eu sou ruim nesse negócio. Quase 51 anos de vida, 20 de ministério, mais um bocado de tempo como crente, e ainda sou ruim nesse negócio de amor de Cristo. E nesse trecho de hoje, eu entendi um pouco do porquê. Que essa é uma área que preciso clamar a Deus que me ajude para ser melhor, porque o amor dele eu já recebi, como você já recebeu. Mas há uma história que eu quero contar para vocês, antes da gente entrar no texto propriamente dito, de uma mãe e de uma filha que estavam caminhando juntas na praia. Num certo momento, a menina virou para a mãe e disse: mãe, como é que eu faço para manter um amor? Aí a mãe olhou para ela, tal, aí respondeu de uma forma bem ilustrada. Chegou lá: minha filha, pega um pouco de areia e fecha a mão com força. Aí a filha foi lá, pegou a areia e fechou, apertou, a menina fez certinho. E o que a menina reparou, e conforme ela apertava, a areia ia escorrendo pelos dedos, e quanto mais ela apertava, mais rápido a areia fugia entre os dedos. Aí ela disse: mãe, mas assim a areia cai da minha mão. Aí a mãe disse: eu sei, abre agora a tua mão completamente. Ela abriu, e a menina fazendo isso, bateu um vento, e o restinho de areia que tinha na mão daquela menina foi embora, não tinha mais areia nenhuma. Aí a menina disse: mãe, que isso? Agora eu perdi a areia toda. A mãe sorriu e disse: minha filha, a coisa é o seguinte, baixa de novo, pega mais areia agora com a mão, só que mantenha a tua mão assim, tipo no formato de concha, como se fosse uma colher, aberta, fechadinho o suficiente para segurar a areia, mas aberto o suficiente para dar liberdade para aquilo que está ali, ficar de uma forma segura na tua mão, sem espremer e sem afrouxar. Aí a menina fez exatamente como a mãe orientou, e a areia então estava protegida do vento, estava impedida de cair da mão, e assim que a mãe ilustrou como a filha poderia fazer o amor durar. Que bonitinho, né, Wellington? O que isso aqui quer dizer na prática? Hein, Bela? Me lembrei aqui daquelas chamadas que tem do Fantástico. Você sabe o que isso quer dizer? Que aquele menino lá, o Smith, fala: sabe o que isso quer dizer? Nada. Muito bonitinho. Uma historinha super legal sobre amor, mas essa pessoa provavelmente não sabe nada sobre amor. Ficou romântico, bacaninho esse negócio da areinha no mão, né? Que não escorre e tal. Deus é especialista em amor. Ele está nos ensinando sobre amor de uma forma incrivelmente importante e segura, completa. Eu tenho estado assustado com algumas coisas e tenho pedido perdão a Deus por muitas. Por mais que a nossa cabeça, as nossas mentes, elas persistam na ideia que amor ou esse padrão de amor de Deus pode ser reproduzido. Talvez você ainda esteja pensando nisso. Não, mas dá, pastor, para a gente ter esse tipo de amor. Por mais que a gente
gente persista nessa ideia de que eu posso reproduzir, que o ser humano pode reproduzir naturalmente esse tipo de amor, logo de cara aqui no versículo 8, vamos ler hoje dos versos 8 ao 13, logo de frente, na primeira sentença do versículo 8, a gente já vê que essa ideia de que eu posso fazer isso está eliminada. O que está escrito aí? Você consegue produzir um negócio desse por tua conta? Consegue? O amor jamais acaba. Tem algum ser humano natural, normal, com as suas carências, virtudes e defeitos nessa vida, que pode produzir um tipo de amor que, independente de circunstâncias que possam afligir este amor jamais acaba. Algum ser humano pode produzir isso aqui? O que você acha? Sim ou não? Difícil demais, né? Pois é. Este é logo o começo dessa terceira e última parte dessa mensagem que estamos tratando. Nós começamos logo de frente na primeira mensagem dizendo, se eu não tiver amor, eu posso fazer o que eu quiser e bem entender, o melhor que for, que não me vale nada. Depois, na sequência, nós vimos que o padrão, o modelo do amor de Jesus é que ele é bondoso e paciente. E eu cheguei a uma conclusão horrível, que é um bocado diferente do meu tipo de amor. O amor de Jesus. Porque o meu tipo de amor normalmente é egoísta. O amor de Jesus é paciente e bondoso. O meu é apressado e egoísta. Então, outra. Aí agora nós vamos ver nessa terceira e última mensagem dessa série que esse amor do Senhor jamais perece ou acaba. A versão na tua NVI está perece, na revista atualizada e corrigida está acaba. Ou algumas outras da CF você vai encontrar não falha. Que coisa séria. Eu gosto de pensar nessa tradução mais literal para esse trecho que diz o amor de Jesus, o amor de Deus que me foi dado quando Deus decidiu me amar em Cristo Jesus, é um amor que jamais, nunca ele falha. Nunca ele erra. Há uma possibilidade de tradução literal dessa palavra, que está ligada à ideia de descer do cavalo. Fica meio bruto, né, para pensar nisso, mas uma das possibilidades de tradução dessa palavra acabar seria assim: o amor jamais volta atrás, jamais ele desce, jamais ele volta, jamais ele deixa de fazer o que pretendeu fazer. O amor jamais falha. Esse é o padrão de amor que nós recebemos. Isso é espetacular, né, irmãos? Isso é uma coisa maravilhosa. E tem uma série de implicações. Esse padrão de amor nunca cede às pressões, por mais intensas e contínuas que elas sejam. Esse amor, ele vai além da morte, ele se estende pela eternidade. Esse é o padrão do amor de Deus. Apesar de nós, Deus continua com este tipo de amor para conosco, e quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, recebemos o Espírito de Deus, e nesse pacote do Espírito de Deus também recebemos a capacidade, como um dom espiritual, de amar do jeito de Deus. Uau! Aí o apóstolo Paulo, com a intenção de... vamos dar uma paradinha rápido e vamos ler os versos 8 a 13, só para relembrar. Eu vou depois citá-lo novamente, citar todos esses versículos novamente, mas vamos dar uma passada nos olhos aqui, para podermos pegar bem o fio da meada. Capítulo 13, 1 Coríntios, versos do 8 ao 13, diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho.
mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. Amém? Queria pedir para um irmão, rapidamente, levantar e orar por esses minutos que passaremos meditando nesse texto. Por favor. Um irmão ou uma irmã. Uhum. Amém. E possamos praticá-la, Senhor, no nosso dia a dia. Uhum. Que o Senhor possa nos alimentar, Senhor, cada vez mais com a tua palavra. Isso é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, como dizia o apóstolo Paulo, com a intenção de chamar a atenção da superioridade, ou para a superioridade do amor de Jesus, em relação, com a intenção de exortar os coríntios, e todos nós que estamos aqui agora, ele cita 3 dons prediletos dos coríntios, só para chamar a atenção para a superioridade do amor de Deus em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo pega 3 dons prediletos dos coríntios e coloca em confrontação com a grandeza do amor de Jesus, e esses dons são aqueles que vemos aí, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então Paulo toca no nervinho ciático dos coríntios naquele contexto, naquela conjuntura que eles estavam vivendo. Eles estavam então se achando super espirituais, super poderosos, super melhores que os outros, porque eles julgavam que dominavam essas 3 áreas e eram aquilo que eles consideravam como os melhores dons. Então eles subjugavam os outros, criavam todos aqueles tipos de comprometimentos que já vimos nas mensagens anteriores. E o apóstolo Paulo pega de novo essas três referências que vão servir perfeitamente tanto para aqueles dias como para os nossos dias agora, e faz uma comparação. O amor de Jesus, de Deus em Jesus Cristo, é tremendamente superior a isso que vocês dizem que é tão importante. Meus irmãos, é no mínimo curioso olhar para a igreja evangélica dos nossos dias e ver que a maior parte das crises, a maior parte das divisões, ofensas, maus testemunhos dentro da igreja evangélica, ela vem por causa da busca obstinada do falso uso destes mesmos dons. Se nós formos absolutamente honestos para fazer essa avaliação, a gente vai ver que a maioria passa pela busca obstinada desses mesmos dons e pelo falso uso desses mesmos dons. Preste bem atenção. Eu não disse que o dom é falso. O dom é de Deus. O que eu estou dizendo é que o uso do dom tem sido falso, na maioria maciça das vezes. Eu não vejo pessoas nas igrejas ou igrejas dividindo-se com discórdias entre irmãos por causa do bom uso do dom do amor de Jesus. Você conhece alguma igreja que dividiu ou entrou em algum tipo de facção ou dissensão porque eles estavam usando tão dedicadamente o dom do amor de Jesus que eles racharam, dividiram entre si? Alguém conhece isso? Sim ou não, irmão? Vocês estão acordados? Não, né? Façam qualquer coisa para mim para me dar animado. Não, a gente não sabe uma igreja que por excesso de amor morreu. A gente sabe o contrário. Mas aquelas exigências de falar em línguas, fazer profecias e revelações como condição para ter o Espírito Santo ou para a salvação, independente de ter a vida cheia do amor de Jesus, isso é comum. Estou exagerando? Como é triste e sem esperança amar o que perece. Como é desesperançoso você amar alguma coisa que vai acabar.
vai passar. Por outro lado, como é renovador, como é encorajador amar algo que nunca acaba. É o outro lado da história. A gente sofre muito mais do que precisa, porque escolhemos muito mal o que amar. A gente se apega muito fortemente, ama aquilo que não deveria amar, e trata com relatividade verdades espirituais que deveríamos estar abraçados fortemente, usando todas as nossas energias para ter um vínculo verdadeiro de amor com o Senhor Jesus e com aquilo que diz respeito ao Senhor Jesus. Aí vem os versos 9 e 10, que vão nos fazer pensar na transitoriedade, como passam as experiências terrenas. Vamos ler juntos? Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Irmãos, sejam as experiências terrenas que a gente tem, passa na vida, maravilhosas ou não, elas sempre serão parciais quando comparadas com aquilo que está por vir para aqueles que amam a Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Aquele que ama Jesus espera o quê? A classe doutrina nós começamos a falar sobre isso, né? O que você mais espera como um crente, uma pessoa salva pelo Senhor Jesus Cristo? O que você mais espera? Eu queria ouvir um coro muito bonito agora, se fosse possível. Vamos lá. O que você espera? O que nós falamos na classe doutrina hoje, meus alunos da classe doutrina? O céu. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. Por quê? Porque o céu é um lugar maravilhoso. É isso que a gente espera. Irmãos, a perfeição do que nos espera, das coisas eternas, ela é muito maior do que qualquer experiência, por mais maravilhosa que seja, que você venha passar nesta vida. O que te espera é muito maior. Mas a gente gasta pouco tempo demais pensando nisso. A gente se arrebenta pelas coisas que passam. Amamos o que não devíamos amar tanto. E aquilo que deveríamos nos dedicar intensamente a um relacionamento profundo de amor com verdades espirituais que não acabam, a gente lembra quando o pastor prega e olha lá. Aí sofre, né? Que gasta energia, vontade, ânimo, emoção com coisas passageiras. Olha o verso 10, que bacana. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. É óbvio que a vinda daquilo que é perfeito só pode dizer respeito a essa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não há grandes alternativas para isso. Esse evento, o texto nos sugere que vai marcar o fim, então, da profecia, das línguas e do conhecimento, das revelações, da ciência. Aí, certamente, você deve estar pensando, pastor, peraí, Cristo não veio ainda. Então, esses dons não passaram. Não podem ter passado. Boa conclusão, que eu espero que você tenha tido aí na sua cabeça. Aí Paulo nos fornece, para a gente pensar nisso, uma comparação bastante útil, para a gente poder avaliar, então, e entender essa realidade. Porque se Jesus não veio ainda, e é só na vida do Senhor Jesus que as línguas passarão, o conhecimento passará, e as profecias não teremos mais necessidade delas, se isso não aconteceu ainda, a gente tem que continuar, talvez, praticando isso como uma coisa tão boa quanto o amor. Que interessante. Olha a ilustração que nós temos, que o apóstolo Paulo coloca no verso 11, que diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, alguns não crescem muito, então o nome continua baixinho, então não posso fazer isso aqui. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Que legal! Eu creio que isso aqui tem toda a intenção de mostrar como é que deve ser esse período entre as duas vindas de Cristo. Ou seja, a primeira já aconteceu, o Senhor Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou,
E a segunda vinda, então, é aquela que virá para estabelecer o seu reino, onde nós estaremos com ele para sempre. Então, a ideia é que entre essas duas realidades bíblicas e espirituais, há uma metáfora, há uma figura de linguagem que a gente tem que entendê-la. Quando eu era menino, eu agia como menino. Depois que eu cresci, comecei a agir como homem. Esse texto aqui ele tem sido meio destruído pelos intérpretes dos nossos dias, quando olha para esse texto tentando apenas minimizar essa transição natural da vida do ser humano. É normal que a criança, quando criança, ela fale como criança. E depois, quando fica adulto, já amadureceu, já aprendeu mais das coisas, já ganhou experiência com a idade, com o tempo, ela vai então ser uma pessoa madura, grande, adulta, ela vai reagir então, falar, pensar como adulta. Essa é a figura de linguagem que o apóstolo Paulo está usando com referência a esses dons, né, irmãos? O carioca é dons, tá? Eu fico aqui dando, falar igual a vocês, me atrapalho todo. É dons. E vocês ficam com os dons de vocês. Tá? Com referência a esses dons aqui, em particular, o que está sendo sugerido, que é a questão da profecia, das línguas e da revelação, que o verso 11 diz, esse texto está ilustrando para a gente, ele está comparando o crescimento de uma pessoa com a realidade dessa transição entre a segunda vinda e o que já aconteceu da vinda do Senhor Jesus Cristo e como a igreja deve lidar com isso. Esses dons espetaculares que eram tão necessários naquela fase inicial da igreja, elas tiveram um propósito, esses dons tiveram um propósito importante. Havia necessidade, no início da igreja, desse sinal de uma transição histórica importante. O Espírito Santo de Deus não mais estava apenas lá no templo, com o sacerdote, indo anualmente lá levar o sacrifício pelo povo no Santo dos Santos. Depois de Atos 2, então, aquela manifestação sobrenatural dos sinais, vindo como algo externo, visível, para que todos vissem que o Espírito de Deus agora estaria na igreja. Aquilo foi importante acontecer como um processo de consolidação, de autenticação do início dessa igreja que o Senhor estava instituindo. Tinha um propósito também de edificar, construir algo novo, algo que não havia antes. E eles não tinham algo muito importante, não tinham o Novo Testamento completo. O processo de revelação estava acontecendo. Então, o que a gente pode concluir? Que aquele momento ali era o momento do menino. Enquanto eu era menino, eu agia como menino, eu precisava das características, dos recursos, dos meios do menino. E aquilo foi crescendo os primeiros passos, a ideia dos primeiros passos do bebê igreja. A coisa tinha que acontecer num processo natural. Poderia até ficar assim esse texto. Quando a igreja era menina, ela falava e pensava e raciocinava como menina. Com a vinda da palavra de Deus, com a revelação completa, Deus agindo, o Espírito de Deus já na igreja e totalmente experimentado, vivenciado, a palavra de Deus sendo reconhecida, experimentada, vivenciada, mais do que autenticada. A igreja já está aqui, se aquele uso, aquele recurso usado por Deus para que, de forma sobrenatural, as pessoas vissem que o Espírito de Deus estava na igreja, com vistas a consolidar a posição da igreja no mundo, até o dia quando Cristo viesse e nos levasse para sempre para estar com Ele, isso está mais do que confirmado. Esses sinais deixam de ser necessários uma vez que a igreja está absolutamente implantada. Mais do que confirmada. Agora, a maturidade dessa igreja, ela não chegou instantaneamente. Até estarmos face a face com Jesus, essa igreja foi inaugurada, essa igreja foi fundamentada na doutrina dos apóstolos, ela é encorajada e capacitada pelo poder do Espírito Santo que nela habita, mas ela está amadurecendo. Ela está crescendo. Ela está num processo até estar com Jesus face a face, como vamos ver daqui a pouco no texto que estaremos lendo. Por isso, irmãos, de forma alguma há extinção de dons. Porque não há. Os dons são do Senhor. Se eu extinguir alguma coisa do Senhor, eu estou extinguindo Deus.
Os dons são do Senhor, não são nem meus nem seus. Mas por causa da revelação do Novo Testamento completa, já termos toda a Bíblia em nossas mãos, também não há mais dependência da igreja a profecias, línguas e revelações novas. Porque o que tinha que ser nos dado e confirmado já nos foi dado. Então é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, quando você era menino, vocês falavam como menino, agora vocês estão crescendo. Estão amadurecendo. Deixem para trás as coisas de menino. Ninguém está extinguindo o dom. A gente está dizendo que a gente está crescendo. Estamos prontos ainda não. Nós estamos amadurecendo. Até o dia de vermos o Senhor Jesus face a face. Aí vem o verso 12, que ilustra bem esse período que nós nos encontramos hoje. Vamos ler juntos? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos. Agora conheço. Então, da mesma forma como sou conhecido plenamente. Ou plenamente conhecido. Os melhores espelhos daquele tempo eram feitos de metal polido. Então não se devia ver muito bem. É bom que o problema de rugas estaria resolvido, que ninguém ia ver ruga de ninguém. O que se podia ver era uma imagem distorcida, era uma imagem imperfeita, que define muitíssimo bem o que o pecado causa na nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. O pecado nos impede de ver o Senhor plenamente. Por isso que o texto diz que hoje vemos como por espelho. Espelho daquela época, não o espelho dos nossos dias. Como nós somos presunçosos, irmãos, quando a gente acha que chegou num certo nível de espiritualidade que nos credencia a impor regras para as pessoas. Já conhecemos tanto a Deus que impomos regras humanas que determinam se a pessoa é salva ou não. Por regras humanas determinamos se a pessoa tem o Espírito ou não. Que presunção, porque o nosso pecado nos impede sequer de nós podermos contemplar Jesus como Ele é. Nós apenas o vemos como um espelho do século I. Aí João, 1 João capítulo 3, verso 2, ele nos diz que quando nós virmos Jesus face a face, o texto diz no João capítulo 3, verso 2, 1 João diz, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Meus irmãos, somente dessa forma nós vamos ter pleno conhecimento, inclusive de nós mesmos. Quanto mais luz de Jesus sobre a minha vida, mais eu enxergo o meu próprio pecado. Aqueles que estão escondidinhos lá no cantinho que eu não quero que ninguém veja. Quanto mais próximo da luz, quanto mais eu contemplo a beleza do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo por relacionamento, por intimidade, por convivência com o meu Salvador, mais a luz de Jesus brilha em mim, mais eu me conheço. Porque eu vou lá dentro e vejo naqueles cantinhos escondidos o pecado que eu costumo deixar naqueles ladinhos que a sombra encobre. Por isso que quando nós estivermos face a face com o Senhor, sem dúvida nós vamos ter também um profundo conhecimento de nós mesmos. Quando nós virmos a Jesus e o conhecermos com essa mesma perfeição com que Ele nos conhece, como vemos aqui no verso 12. Mas enquanto a gente não tem esse momento de estarmos face a face com Jesus e vê-lo, para vê-lo como Ele é, ainda vendo como por espelho do primeiro século, a gente vai ter pouca maturidade, irmãos. Ainda vamos estar passando na transição, talvez, alguns da meninice para a adolescência, outros da adolescência para a juventude, outros da juventude para a idade adulta, mas para a maturidade, nós vamos precisar desse encontro face a face com Jesus. A gente ainda vai estar lutando até ter esse encontro com Ele para podermos ter essa percepção completa de como Ele é e de quanto nós somos pecadores carentes desse poder,
capacidade perdoadora e transformadora do poder de Deus. Nós vamos continuar durante muitas vezes ainda nos achando alguma coisa. Achando que nós somos alguma coisa porque fizemos alguma coisa, porque fazemos alguma coisa. E o amor de Jesus entra aí mais como um açúcar no leite do que propriamente o ingrediente principal do meu alimento, da minha vida. Enquanto acharmos que alguma coisa que a gente produza é maior ou melhor do que o amor de Deus em Jesus, como a força eletromotriz para todas as reações e decisões e vontades que nós tenhamos. O fato é que essa humildade, eu falei um pouco ontem no aniversário da Bela, essa relação de contentamento com humildade igual a alegria no Senhor, ela é espetacular. Na verdade, ela é santamente explosiva, porque ela tem impactos em todas as áreas da nossa vida. Essa humildade como fruto de contentamento pelo amor de Jesus ter me atingido, ela vem no pacote do amor de Jesus. Se nós não produzimos essa humildade que nos coloca numa postura espiritual de contentamento, de alegria no Senhor, é porque provavelmente não tivemos um encontro ainda especial com o amor de Jesus. Esse amor de Jesus, essa humildade que vem junto a este amor, ela habita no coração do salvo em Jesus. E ela vai nos levar a produzir uma outra coisa muito importante. Na verdade, esse relacionamento de humildade e amor de Jesus vai nos levar a produzir, na verdade, a entender e crer de que Ele nos conhece profundamente, mas não vice-versa. Eu preciso continuar amadurecendo para poder conhecê-lo face a face. Ele me conhece plenamente, mas eu não o conheço ainda totalmente. Não interessa se você tem 100 anos de igreja. Precisamos continuar crescendo no amor de Jesus, neste padrão de humildade que vem no pacote do amor de Jesus. Esta posição de aprendizes nos coloca numa posição muito especial em crescimento. A pior coisa que o crente pode achar é que já está pronto. É o pior estágio que uma pessoa pode chegar na vida cristã. Já sei tudo. Porque ele está se enganando terrivelmente. Terrivelmente. Nós estamos num processo de crescimento. Ele nos conhece plenamente, mas nós estamos crescendo. É fato que um dia nós também vamos conhecê-lo. Mas para isso precisamos continuar crescendo. Irmãos, se os coríntios, na busca de uma autojustificação, de um legalismo corruptor, julgavam que o mais importante para eles, até se especializaram em línguas, profecias e conhecimento, achando que isso é o que eles precisavam para serem bons crentes. O apóstolo Paulo, no versículo 13, ele concentra a sua atenção em outra área. Ele concentra a sua atenção na fé, na esperança e no amor. Essas são as 3 qualidades que vão permanecer. Paulo não gasta tempo com aquilo que deve ser produzido pelo amor, não justificado ou feito para substituir o amor de Jesus. Paulo concentra a sua atenção em outro lado. O maior dessas virtudes ou qualidades, ainda Paulo afirma que é o amor. Qual o perigo mortal que o apóstolo Paulo via na igreja de Corinto? Havia falta do amor de Jesus naquela igreja. Irmãos, eu falei isso na primeira mensagem aqui. A gente tem temos os nossos projetos, né, para a Estiva, tem outros que eu ainda não apresentei para a igreja, nós temos projetos locais, temos grandes desafios a vencer como igreja. Os que já temos, né, de nosso trabalho de GECOM, comunidade imediata, tantas frentes abertas. Meus amados irmãos, eu acho que eu tenho a preocupação de Paulo com Corinto. Se não tivermos o amor de Jesus, nada disso vai valer nada. Paulo tinha uma preocupação muito grande, aquela igreja tinha muita gente. Paulo se preocupava com aquelas pessoas. Aquele implacável religioso, então Saulo de Tarso,
ele seria incapaz de falar sobre esse assunto com qualquer pessoa. Paulo não sabia nada de amor de Jesus. Ele sabia de lei. Ele sabia de regulamento, de religiosidade. De uma forma muito parecida com isso, todos os moralistas dos nossos dias, todos os legalistas religiosos dos nossos dias, que ficam se gastando tremendamente em demonstrar algum tipo de aparência de espiritualidade, mas não aprenderam talvez nada ainda sobre o amor de Jesus, estão muito similares às reações do apóstolo Paulo, lá no século I, como um moralista, legalista, implacável, religioso, matador de crentes. Não muda muita coisa, não. Sem o amor de Jesus, nós ficamos no mesmo nível. A questão é que Paulo experimentou, na prática, na sua própria vida, a realidade de 2 Coríntios 5,17, que a gente conhece bem. Vocês lembram? Se alguém está em Cristo, lembrou? Vamos do começo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo experimentou isso plenamente, a tal ponto de ter escrito 1 Coríntios 13. Agora ele vive esse amor. Agora ele testemunha desse amor. Como é que aconteceu isso? Como é que isso se procedeu? Paulo teve um encontro espetacular com o Senhor Jesus. Literalmente, como disse aqui nas mensagens passadas, o Senhor jogou Paulo do cavalo. E nesse encontro, Deus lhe abriu os olhos, a gente vê lá em Gálatas capítulo 1, versos 13 a 16. Lhe foram tiradas as escamas dos olhos, Deus revelou a Paulo o seu Filho, Jesus Cristo. Paulo entendeu, então, que o amor de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo acabou abandonando toda aquela autodevoção, autojustificação, aquela coisa fria, sem amor, religiosa e mecânica, e sem proveito para ele nem para ninguém ao seu redor. Agora Paulo vivia Cristo Jesus. Por causa do amor de Jesus que ele recebeu, que ele passou a experimentar essa realidade. Então, aquela coisa louca e fraca da cruz tirou Paulo da sua autoconfiança, fez Paulo entender o inexplicável amor de Jesus e transformou completamente a sua vida. Irmãos, talvez a gente passe a vida inteira achando que por ir à igreja, por fazer coisas legais, pode ser, eu creio, que possa acontecer de pessoas passarem muito tempo de suas vidas cristãs, fazendo um monte de coisas que religiosamente tem um valor muito grande para muitos credos e grupos, e traz uma certa satisfação, ainda que temporária, mas se não for o resultado do amor de Jesus afetando a minha estrutura, afetando a minha vontade, eu tendo recebido um amor que eu não explico, eu tendo recebido um amor que não se compara aos melhores dons, porque até os dons espirituais passam. As melhores coisas que eu possa fazer na minha vida passam. Se tudo isso não for movido por este amor que eu recebi, o amor que o indigno recebeu, este padrão de amor inexplicável, as coisas simplesmente vão ser eventos que a gente vai tentar anotar no caderno para não esquecer. Não vai passar disso. Não foi para isso que Deus nos trouxe para a condição de filhos. O filho, uma vez amado, ele revela o amor do Pai. Nós só vamos ser eficazes naquilo que nos propomos a fazer se nós revelarmos naquilo que fazemos o amor do nosso Pai, o amor que nós recebemos. É isso que Paulo está preocupado. A igreja de Corinto tinha habilidades, inteligência, eram super religiosos, mas eles não tinham o amor de Jesus. Eles não entenderam ainda isso, não tinham entendido. Nós seremos inúteis se também não compreendermos que só vai ter
fruto, o impacto no céu e na eternidade, aquilo que fazemos, se for um resultado do amor que nós recebemos do nosso Pai. Amém? É por isso que nada poderia separar o apóstolo Paulo desse amor, como ele escreve lá em Romanos, no capítulo 8. É por isso, por causa desse amor, que Paulo sabe que nada poderia separá-lo desse amor de Jesus, que ele então escreve 1 Coríntios 13. E vamos ficar de pé, e vamos terminar lendo juntos 1 Coríntios capítulo 13, versos de 1 a 3. É só por causa disso, Paulo foi impactado por esse amor. Por isso que ele pôde escrever o que está escrito aqui. Meu irmão, se nós não tivermos amor, já era. Vamos fazer um monte de coisas até na igreja, mas que você nem lembra o que fez amanhã. Um monte de pessoas vão passar pela gente, aqui na nossa vida, na nossa convivência, não sabemos nem o nome delas. Um monte de coisas espirituais ou espiritualizadas você vai fazer. Se não tiver o amor de Jesus, isso não valeu nada. Nós temos que refletir o amor que recebemos do nosso Pai. Amém? Vamos ler juntos, depois vamos orar. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Amém. Oremos. Santo e amado Deus, não dá para dizer mais que não sabemos. O que te interessa a respeito, ó Pai, do amor? Guardar a areia na mão é muito bonitinho, mas guardar o teu amor e pô-lo em prática do teu jeito, ó Deus, precisamos do Senhor para isso. Precisamos, ó Pai, desse dom espiritual. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Dá-nos capacidade de amar como o Senhor nos amou. Que não ousemos, ó Pai, fazer o que tanto temos para fazer aqui nesta igreja, em nossas comunidades, famílias, trabalho, escola. Não permita, ó Deus, que tenhamos a ousadia de tentar fazê-lo sem estarmos completamente motivados pelo amor que recebemos do nosso Pai. Assim seremos diferentes, ó Pai. Assim realmente faremos diferença no mundo decaído, corrupto, afetado, ó Pai, por todo tipo de influências do mal. Nós só brilharemos, ó Deus, a beleza da Tua presença, se nos aproximarmos desse mundo, ó Deus, por causa do amor que recebemos do nosso Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Dá-nos a capacidade de amar do Teu jeito. Dá-nos esse dom, ó Pai, para que possamos Te servir do jeito que o Senhor quer, ó Pai. Muito obrigado pelo nosso tempo juntos aqui, por cada pessoa que nos visita, que saiam daqui renovados, encorajados, ó Deus. Cada um de nós possamos sair daqui, ó Pai, cheios do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, o Senhor sabe os desafios que temos essa semana de trabalho, família, escola. Abençoa, ó Deus, conforme a Tua perfeita e soberana vontade. Muito obrigado, ó Pai, mais uma vez te louvamos pelos dízimos e ofertas. Continua abençoando a Tua igreja, ó Deus. Dá trabalho, dá sustento, dá alegria à Tua igreja de trazer à Tua casa seus dízimos e ofertas. E as bênçãos, ó Deus, para aqueles que Te obedecem nisto também. Muito obrigado. Louvamos ao Senhor por esta tarde, por esta noite juntos aqui em Teu nome. No nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.